direto do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é o jornalista e ex-prefeito de Caxias do Sul, Mansueto de Castro Serafini Filho. Ele que está em vias de lançar o livro aqui, História das Eleições Municipais de Caxias do Sul, dados estatísticos, comentários e depoimentos. Prefeito, é uma honra tê-lo conosco. É um prazer estar aqui nessa TV. Já estive em outras oportunidades aqui, mas para nos dirigir ao povo de Caxias através do canal legislativo da cidade. O senhor está se propondo a historiar as eleições de Caxias do Sul, e a propósito, a Edux aqui, que é a sua editora, me mandou ainda uma, que a grosso modo no meio editorial nós chamamos de provinha, quer dizer, o livro em si ele ainda não está impresso. Eu estou aqui basicamente com aquela parte final, assim, o copião final. A prova que ele chama. A edição preliminar, a provinha. Mas enfim, o livro será lançado no próximo dia 27 de setembro, às 18h30, do Espaço Cultural Mário Croza, aqui da Câmara. E o senhor relata, faz uma breve síntese dos primórdios históricos de Caxias do Sul e depois vai percorrendo as eleições até o momento em que o senhor também consegue participar, seja como observador simplesmente, ou depois até como agente político nesses processos. Eu gostaria que o senhor começasse comentando das motivações de produzir esse resgate histórico e como é que foi percorrer eleição por eleição, fazendo ali o cotejo estatístico e relatando as próprias experiências. Isso eu tinha feito para meu uso, para acompanhar as eleições através de um apanhado sobre todas as eleições municipais de Caxias. Aí o Renato Erich, que é o editor da UX, o dia de lá em casa, viu esse serviço que eu mostrei a ele, ele disse, vamos editar isso aí. Então a culpa desse livro é do Renato. A culpa é do Renato. Aí eu tive que dar uma ajeitada, porque eu tinha eleição por eleição com amplos detalhes, e ficaria um livro muito grande. Claro. E nós fizemos isso. Essa é a razão. Aí completar o livro, para não se tornar tão chato o livro, digamos, tão pesado, nós colocamos no final alguns episódios curiosos e um folclore da política caxiense, com episódios que teriam ou não acontecido, mas eram passados de pai para filho há muitos anos em Caxias. Aquela chamada conversa de bastidor, né, que muitas vezes não sai no noticiário da época, mas aí passado o tempo, os atores daqueles momentos, no caso o senhor é um deles, pode vir a público e compartilhar, e não é à toa que o senhor traz aqui no livro. Uma das curiosidades, por exemplo, deu-se em 1989, numa das edições da Festa da Uva, em que o então governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, teria confidenciado ao senhor a intenção de concorrer a presidente, né? Realmente, eu recebi como prefeito todos os governadores, o Maluf, que era adversário histórico, mas a gente tem que ser elegante receber todos. E recebi o governador do Paraná, de Santa Catarina, que era o Amin, e recebi um telefonema do Collor dizendo que viria a Caxias na Festa da Uva. Bom, ele era muito amigo do Léo Dana, que era um empresário já falecido aqui de Caxias, que ofereceu a ele um almoço e convidou-me, a mim e ao Mário Ramos, ex-prefeito, para almoçarmos na casa dele. Aí o Collor disse, olha, pessoal, eu sou candidato à presidência da República. O que vocês acham? Ele perguntou, né? Eu disse, eu acho que você quer ser vice do Mário Covas, que era o nome que estava em evidência, ou do Brizola. Ele disse, não, eu sou candidato à presidência e vou ganhar a eleição. Bom, nossa, o assunto ficou por aí. Fomos assistir o desfile dos carros alegóricos aí na Rua Sinimbu e notamos que ele era muito aplaudido, porque ele estava com aquela campanha contra os marajás. Né? Sim. Bom, terminada a eleição, ele foi em 89, ele foi eleito presidente da República, contrariando os prognósticos. Ele ganhou de quem? Ganhou do Brizola, ganhou do Ulisses Guimarães, ganhou do Paulo Maluf, ele ganhou de todo mundo. Foi uma surpresa geral. Aí, em dezembro de 90, nós fomos convidá-lo como presidente da República para inaugurar a Festa da Uva. Ele nos recebeu numa audiência e, terminada a audiência, eu me preparava para me retirar junto com as rainhas, com o presidente da Festa da Uva. Aí ele disse, vem tomar um cafezinho aqui no meu gabinete.
Então eu fui lá e estava o ministro Jarbas Passarim. Aí o Collor, inesperadamente, disse, olha, ministro, o prefeito aqui de Caxias, quando eu estive lá, disse que eu não tinha nenhuma chance de chegar à presidência da O República. senhor teve que aguentar essa corneta aí. Eu disse, mas ministro, se eu fosse a Belém do Pará, onde Vossa Excelência reside, e dissesse, eu, um prefeito lá do interior do Rio Grande, e dissesse que era candidato à presidência, o que o senhor diria? E foi isso que eu fiz. Claro. E demos risada, tomamos cafezinho. E depois, não sei por que razões políticas, o Collor não terminou não vindo à festa da uva. Ele enfrentou uma impopularidade muito grande que terminou com seu impeachment. Né? Claro, isso depois aí já como presidente, o senhor Sim. fala. Não veio à festa da uva como presidente da República, é isso que o senhor Ele fala? veio na festa da uva como candidato. Sim, como candidato. Como presidente, ele exatamente não veio. naquela introdução eu citei que o episódio deu-se na festa da uva, mas aí depois o senhor complementa então que ele não veio na festa da uva Eu conto daí esses como episódios, presidente da República. Né? Eu conto esse episódio como curiosidade. Claro. Tem audiência com o presidente Geisel. Que inclusive tem uma foto ali. O presidente Geisel era um homem sério, ele não ria. E os jornalistas e os fotógrafos diziam, mas nunca pegamos esse homem rindo, nem nas audiências, nem nas inaugurações, ele não ri. Sentamos lá e ele era um sujeito positivo. Começou, me fez uma pergunta que eu, recém-eleito prefeito, como é que eu vou saber? Qual é o problema da Eberle Caxias? Felizmente o Flávio Iop, Francisco Flávio Iop, que era presidente da FESAUBA, me socorreu e contou detalhes sobre as dificuldades que a metalúrgica Eberle enfrentava. Bom, conversa vai, conversa vem, entregamos um convite que era feito pelo Fressa, um artista local, em Coro. Ele achou bonito o convite e disse que ia fazer o possível para vir à festa da uva e veio. Né? Mas que o maior produtor de uvas do Brasil, de vinhos, não era Caxias, era a minha terra natal, né? Bento Gonçalves. Aí eu não sabia o que dizer, para nosso orgulho, presidente. E ele ficou me olhando, porque Bento Gonçalves é um município da Grande Caxias. Aí ele riu. E aí vem desde lá e até hoje essa disputa regional aí. O pessoal de Sim, mas hoje o maior produtor Claro. de uvas do Brasil é Flores da Cunha. E aí tem o pessoal de Farroupilha que também faz essas brincadeiras. Olha, a história começou aqui, depois foram surgindo os outros e tal. Aquela história de Nova Milano. A colonização italiana nasceu em Farroupilha. Aí é que está. Então eles dizem, não, vocês devem a nós, que vocês são Evidente. hoje. A história começou aqui, aí Farroupilha, Flores da Cunha, Caxias, Bento. Uma disputa saudável, digamos assim, que fica no folclore, como o senhor coloca mesmo aí. Até a propósito, temos aqui a imagem, ó. A imagem da audiência que o senhor cita com o presidente Geisel, a nossa equipe vai pegar, e aqui o relato, audiência com o Collor. Isso que faz parte já... E tem outra, a presença aqui na festa da uva. Episódios curiosos. Né, como episódio curioso também do presidente Figueiredo. Que, aliás, diga-se de passagem, foi quem fez a abertura no Brasil. Né? Deve ser isso o Figueiredo. Figueiredo fez uma abertura, ia passar tranquilamente o governo para o Tancredo Neves, que não passou porque ele não gostava do vice. Aqui, ó, Figueiredo em Caxias. Ó. Está aqui Bom, também. O Figueiredo tem o seguinte, na festa da uva, não sei se você acompanhou, o governador do estado e o presidente da República num carro na frente, ministros, o prefeito, os deputados iam num ônibus, seguindo aquele carro. Quando nós chegamos aí no pavilhão, chegamos aqui no palanque que era armado na rua Sinimbu, o Figueiredo me chamou e disse, ô, prefeito, eu fui vaiado numa esquina aí. Eu digo, não era o pessoal, eu vi, presidente, não era o pessoal do PDT, era o pessoal do PMDB, eu notei. O pessoal do PDT estava ali aplaudindo. Aí ele riu, aí saiu essa fotografia rindo. E, passado esse episódio, fomos ao Rincão da Lealdade, no churrasco, e eu comecei a falar amenidades ao presidente. Evidente, eu era o vereador, eu era deputado, eu era prefeito de oposição, e estou com o presidente da República, não vou ofendê-lo, mas também não posso concordar com ele. O prefeito de oposição, eu fui falando amenidades. Aí ele disse, prefeito, eu quero falar política contigo. Bom, dizer, o que você está achando da abertura política? Digo, presidente, ela podia ser mais rápida. Aí ele me explicou tudo que ele vinha enfrentando para redemocratizar o país. Tinha
as restrições da ala radical do Exército, aquela coisa, me contou tudo. Bom, terminada o almoço lá, como ele não falava a imprensa de todo o Brasil veio. O que falou com o presidente? Que chamou a atenção, ó. Aí eu olhei para o Figueiredo e disse, pode contar. Aí eu fiz um relato simples, claro que não tudo, sobre o que ele tinha me dito. Pois esse diálogo entre eu e o Figueiredo foi notícia em todo o Brasil. O Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, publicaram Figueiredo pede o apoio da oposição para a abertura política. E aí uma coisa que o Figueiredo disse se cumpriu. No final ele disse, eu vou abrir esse país. Eu vou redemocratizá-lo, custe a quem custar, enfrentando tudo que for possível enfrentar. E conseguiu isso. Tanto é que foi pacífica a transformação, a entrada da nova república com o Tancredo Neves, que infelizmente não chegou a assumir a presidência e que teria dado ao Brasil novos rumos que, lamentavelmente, o Sarney não deu. Né? Houve toda uma costura política naquele período lá, combinando com as próprias diretas já. Enfim, é um momento histórico do país bastante dramático. E falando em momento dramático, o senhor inicia o livro com primeiras experiências, ainda como observador do cenário eleitoral, em meados dos anos 40, anos 50, e depois até que o senhor se elege vereador aqui da Câmara de Caxias do Sul. Seu mandato se dá na largada do chamado regime militar brasileiro. O senhor está falando do final da ditadura militar. Não, no início? Ok, mas não, o senhor estava falando antes desse episódio com o Figueiredo e da abertura que se dá no final do regime militar, lá nos anos 80. Nós começamos o programa pelo fim do livro, com os episódios curiosos. Então agora estou tentando trazer para o início. O senhor, então, ali na fase inicial do regime militar brasileiro, em 64, já está como vereador de Caxias do Sul. Como é que foi enfrentar esse período? A eleição foi em 63. Uhum. Em março de 64, dia 1º de abril, que nós dizíamos, eles diziam que era 31 de março, nosso 1º de abril, houve o golpe. E eu lembro perfeitamente que havia boatos de que nós seríamos caçados, eu e o Nadir Rossetti. Que dá nome ao plenário aqui da Câmara. Na Câmara. Nadir Rossetti. Esqueceram de nós, né? E eu tinha aqui um jornal, o Caxias Magazine. E o Caxias Magazine, ele procurava dar espaço a todas as correntes políticas, mas ele tinha uma posição política. Ele defendia as reformas de base do presidente João Goulart. Ora, claro que eu fui observado pelas autoridades militares. Além de vereador, eu tinha um jornal. E esse jornal, eu tinha feito uma edição, que está aí o boneco dela, do dia 3 de abril, 4 de abril, dizendo que Caxias, que o golpe tinha derrubado o Jango, que a direita de Caxias tinha promovido uma passeata, e o editorial que eu assinava, na primeira página, dizia democracia de luto, um golpe de Estado, etc. Evidentemente, eu fui chamado no quartel. Desculpa interromper o senhor. A propósito, que além de reproduzir no livro, o senhor nos antecipou aqui um compilado, um tanto rudimentar, mas do que era a Caxias Magazine. E aqui nós temos, sexta-feira, 16 de agosto de 1963. Pesquisa do Ibope revela 96% dos caxienses são favoráveis às reformas de base. Aí, corroborando o que o senhor está relatando. Foi uma pesquisa encomendada pelo presidente João Goulart, e quem trouxe o resultado que Caxias foi o município que mais apoio deu ao Jango foi o Pedro Simão, que me deu esse resultado e eu publiquei como manchete no jornal, porque o jornal defendia as reformas. Claro. Agora, depois, então, houve um episódio interessante, o capitão Ilman, eu nunca esqueci o nome, que me chamou no quartel para prestar esclarecimento, e em 64, quando deu o golpe, eu mandei um telegrama para o Leonel Brizola, deputado Leonel Brizola, que estava em Porto Alegre organizando mais uma vez a rede da legalidade, dizendo que estamos em defesa da ordem, da lei e da Constituição. Aí o capitão Ilman disse, escuta, vereador, esse seu pronunciamento não era
subversivo? Eu digo, não, capitão. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode. O senhor foi a favor da Revolução, na época, a gente tinha que dizer, desde o início, desde o primeiro momento. Então, me desculpe, no momento que eu escrevi isso, o senhor é que era subversivo, porque estava contra a Constituição. Depois, o senhor passou a ser lei. Eu não passei telegrama nenhum. Aí o comandante do 3º Exército que estava assistindo ali, comandante do 3º Grupo, 3º Gaia aqui de Caxias do Gaia Sul. de Caxias, sabe que ele tem razão, e me mandaram para casa. E depois, passado isso, o senhor conseguia ainda publicar os Claro, o jornal estava comentários circulando. tranquilamente? Como eles trancaram o jornal. Uhum. Foi, mas não disseram que era uma censura. Eu fui à gráfica, onde era impresso, no abrigo de menores, e disseram, não vamos conseguir imprimir o jornal hoje, porque deu um problema na máquina, não sei o quê. Aí uns funcionários disseram, não é isso. Eles disseram ordem para não imprimir a edição de hoje. Aí eu fui ao quartel. A gente, como é guri, é corajoso, né? O sujeito fica preso lá, como ficaram vários companheiros. Aí chegamos no quartel, eu digo, o jornal está sendo censurado? Diz ele, não tem censura nenhuma. Mas cuidado na divulgação contra o governo, estamos numa época difícil. Eu senti que o jornal estava sendo censurado. Então a coluna política que eu fazia, intitulada JQ, eu assinava com JQ, não sei porquê, eu fiz o seguinte, mudei a coluna política, eu falava em moças bonitas, em flores, em perucas e tudo. E o leitor notou que estava sendo censurado. Claro. Notou e foi assim durante algum tempo. Aí voltamos a falar de política com mais cuidado e tal. E foi uma época difícil, 64. E outra coisa interessante, em 64, na Câmara de Vereadores de Caxias éramos 15 vereadores, a bancada do PTB, que era eu, o Nadir Rossetti, o Pedro Lavo Hoffmann e o Dionísio Sandi, fomos contra o golpe militar. E mais o representante do Partido Comunista, que concorria na época pela ERS, Aliança Republicana Socialista, o Percy estava doente. Então era o seu suplente, que era o... Eu não estou recordando como é o suplente dele. Claro, mas o titular era o Percy Vargas de Abreu e Lima. Sim, ficaram os 5, então, foram contra o golpe. E só um vereador foi a favor do golpe naquele momento, naquela noite de 2 de abril, que foi o general Godoy, que era, por sinal, presidente do Legislativo. Sim. Os outros vereadores, que eu não vou nem citar o nome, ficaram todos em cima do muro. Só que depois todos viraram revolucionários. Entendi. E nós, da oposição, éramos 5 contra 10. A bancada da ARS, Aliança Republicana Socialista, eles acabaram sendo caçados, né? O titular e o suplente. Sim. E foi uma sessão tumultuada que nem houve votação. Sim. Porque, por exemplo, eu estava no bar da Câmara. Eu, o Nadir Rossetti e o Vitor Faccioni. Estávamos conversando lá, éramos vereadores. Quando botaram em votação a cassação do Percy, que era ilegal. Tanto é que depois eu convenci o general Godoy, quando eles entraram na justiça, mas não. Eu era secretário da mesa e digo, general, isso é absurdo. Depois eles conseguiram recorrer, né? Sim, assumiram de novo. Até a E aí já estava na suplência do Percy o Ernesto Bernardi. O Ernesto Bernardi é uma figura extraordinária. Era um comunista convicto, de uma honestidade a toda prova. E tem outro episódio que eu posso recordar aqui. Uma ocasião, o comandante do 3º Grupo, que era o coronel, na época, Coronel Zambuji, depois foi general, até comandante do 3º Exército, prendeu o Bernardi lá no Recreio da Juventude, porque o Bernardi estava conversando com o pessoal lá, com a gurizada. E eu era líder da bancada, a senhora do Bernardi me ligou, eu fui até o quartel para ver por que tinha prendido ele. Aí o coronel devo dizer, me tratou muito bem, deu um cafezinho e tal. Disse, qual é a razão da visita? O senhor prendeu aí o meu vereador, que é um homem doente. Eu vim aqui ver se o senhor me explique por que prendeu ou se eu posso levá-lo para casa. A Zambuja disse, mas ele é comunista. Digo, não, coronel, não é comunista. O Bernardo é nacionalista.
mas não tem nada de comunista. Aí ele chamou o Bernardi entrou na sala e disse, senhor Bernardi, o senhor é comunista? Sim, sou com muita honra. E acabou com a minha argumentação toda. O senhor estava tentando ajudar. Mas a verdade é que ele liberou o Bernardi, eu trouxe o Bernardi para casa. Sim. Foi um vereador brilhante. Era um comunista convicto, claro, mas nunca trabalhou. Ele dizia, convém que eu fale nesse assunto? Eu digo, claro, vai falando. E tem outro episódio do Bernardi, que não está no livro, mas que vale a pena se contar, que houve o aniversário da intentona comunista. Então, todos os vereadores, o Pedro Olavo Afo, em nome do PTB, todo mundo pau na Revolução, pau na intentona e nos comunistas. Que foi um evento dos anos 30, 35. quando os comunistas tentaram se sublevar então, em relação ao governo do então presidente Getúlio Vargas. Né? Sim, houve uma crítica geral, violenta até contra o comunismo de alguns vereadores. Claro. E era vereador também o Mário Lunardi, uma figura extraordinária, que depois foi candidato a prefeito. O Mário Lunardi, até em consideração, era um sujeito muito ético, muito dado, tinha boa amizade com o Bernardo, fez uma crítica. Ele era do MTR, Movimento Trabalhista Renovador, que era o partido do Fernando Ferrari. E fez uma crítica até razoável. E o Bernardo foi para cima do Mário Lunardi. Ele disse, pô, mas eu fui o que menos critiquei e ele veio para cima de mim. É que o Bernardo era surdo. Ele tinha um aparelho e fazia economia. E ele ouviu. Aí eu disse para o Mário Lunardi, é que ele ouviu, porque tu fala alto. Os outros ele não ouviu. São episódios interessantes que ocorreram na Já que o senhor abriu esse precedente de extrapolar um pouquinho o livro, eu lembro que ano passado, por ocasião de uma homenagem que o senhor recebeu, o mérito Silvio Toigo, de Construção Civil, o senhor esteve entre os homenageados na categoria de político. O senhor veio trazer uns materiais aqui para a Câmara e na época eu lhe entrevistei e o senhor me confidenciou de um episódio que teria se dado ali no período do senhor como prefeito, melhor dizendo. De 77 a 82 é o seu primeiro mandato como prefeito de Caxias do Sul. E o senhor me confidenciou uma curiosidade muito interessante, que na imprensa local, o senhor muitas vezes começou a notar que não havia muita crítica em relação ao seu mandato. Não, o que houve foi e o senhor queria fazer um contraponto. Então havia um jogo de cena que o senhor fazia em que criticava o seu próprio governo, sem o pessoal de uma forma ou de outra se dar por conta que era o senhor que estava criticando. O problema é o seguinte, na eleição de 76, lamentavelmente, na época, o pioneiro não era da RBS, por amor de Deus, não quero briga. Mas o pioneiro era dirigido pelo Bernardino Conte e outros elementos profundamente ligados ao governo autoritário de então, e que fizeram a campanha a favor do golpe de 64. E defendiam o governo. E começaram a criticar a minha atuação e beneficiar o Faccione. Bom, fizemos até uma edição, criamos um jornal para combater o pioneiro chamado A Verdade, distribuição gratuita, e foi uma briga tremenda. Aí o pioneiro se deu, eu ganhei a eleição e o pioneiro ficou assim, né? O senhor ganha a eleição em 76. 76. Aí o pioneiro mudou de posição, passou a me elogiar. E só elogiar, e não havia crítica nenhuma. E um governo sem crítica é terrível, porque tu não fica sabendo o que está acontecendo. Aí o Mário Gardelin, que era vereador da Arena, portanto oposição ao meu governo, ele tinha uma coluna no Pioneiro, que ele não assinava, era um pseudônimo. E eu disse, Gardelin, tu me deixa eu escrever uma vez, de vez em quando. E aí eles gostaram da ideia. Eu passei, às vezes, a criticar o meu governo, alguns setores que eu achava que estavam falhando. E na reunião do secretariado eu pegava o Pioneiro, olha aqui, ó, essas críticas procedem, tal. E os caras diziam, isso é coisa do Gardelin. Então, foi um tempo que eu me diverti muito. Depois parei, porque não tinha mais razão aí, os jornais começaram a fazer oposição, veio outros jornais aí, né? Os capuchins lançaram o jornal, então já tinha uma oposição. Mas esses episódios, prefeito Mansueto, que o senhor
compartilhou comigo ano passado, agora compartilha aqui com quem está nos acompanhando pela TV Câmara. Em algum momento vazou isso? Quando que Sim, alguém sabia? Como é que era isso? Não, o Gardelin, anos depois, Claro, passado no artigo daí. dele, publicou quem era, o pseudônimo meu era BS. Então, aí ele revelou quem era o BS. Mas já era, fazia Sim, tempo. aí não já problema. tinha Então, passado. todo mundo achou divertido. O senhor acompanha um período histórico bastante longo, com muitas transformações. Depois, claro, passado esse período, o senhor foi prefeito em 2 oportunidades de Caxias do Sul, foi vice-prefeito, ocupou outros tantos cargos, até um ponto que é pouco comentado, eu até falava com o senhor antes da entrevista, o senhor também foi diretor-geral aqui do Legislativo Caxiense em meados de 83, 84. Sim, foi quando o Nelson Zin, nós tínhamos, o PDT tinha 4 vereadores, o PDS tinha 7 e o PMDB, que tinha ganho a eleição com o Vitório 3, tinha 10. E sabe aquelas manobras políticas que acontecem, nós conseguimos nos unir com alguns vereadores que estavam dissidentes e elegemos o Nelson Zin, presidente da Câmara, que era um sujeito sem inimigos, um cara fabuloso nosso, depois foi meu secretário de obras. Mas o Suzin aceitava a indicação se eu fosse auxiliar como diretor da Câmara. Foi isso que aconteceu, durou 1 ano e pouco. O senhor também ocupou essa função na Câmara. Depois outros cargos ali em meados dos anos 90, direção do Banrisul. Quando eu terminei o meu primeiro mandato, eu recebi um convite. Foi interessante. A minha briga com o Brizola começou com a eleição do Tancredo. Eu achei que toda a oposição brasileira devia aproveitar, mesmo no colégio eleitoral, eleger o Tancredo para que houvesse a redemocratização do país. Claro. E o Brizola me criticou por isso. Mas, tudo bem, eu fiz uma entrevista apoiando o Tancredo Neves. O Tancredo se elegeu presidente e disse ao Simão, que era do PMDB, escuta, o prefeito da tua terra lá podia trabalhar comigo. E me sondou para ir para a EBTU, que era uma empresa federal. Eu disse, não quero sair do Rio Grande. Aí ele mandou, depois ele faleceu, e o Sarney manteve todo o ministério, tanto que o Simão era ministro da Agricultura. Manteve toda a equipe que havia sido nomeada pelo Tancredo. Aí mandaram, como eu não queria ir para Brasília, mandaram eu escolher em Porto Alegre o que eu quisesse. Não estava nem preocupado, e tinha até esquecido de que o Sarney é outro governo. Aí o pessoal da Trisurb, que estava recém-instalado, me levou lá para olhar. E eu fiquei entusiasmado, tudo automático, com computador, tudo. Vamos experimentar. E foi aí que eu fiquei na presidência da Trisurb durante 3 anos. Olha só. E são esses e muitos outros fatos, e é difícil dar conta, até o próprio prefeito Mansueto comentava antes da gravação, muitas vezes a gente não lembra dos nomes, porque Sim. É uma enxurrada de relatos e nominatos, o senhor ainda de uma forma bastante rigorosa na parte final do livro. A gente pensando, pouco se lembra, mas... Também dá conta ali de uma listagem de todas as legislaturas, vereadores... Lá, surgiram algumas candidaturas em Caxias. Então, mais uma vez, eu quero lhe agradecer, prefeito Mansueto. É ruim lhe interromper, porque são muitas as histórias e, por incrível que pareça, tem muito ainda para ser contado do que está aqui no livro. Nós vamos deixar, então, para os leitores que estão nos acompanhando, os futuros leitores, agora telespectadores, que ouviram o nosso bate-papo aqui, muitas histórias que o senhor antecipa aqui do livro, a propósito. História das eleições municipais de Caxias do Sul, dados estatísticos, comentários e depoimentos. O novo livro do ex-prefeito e jornalista Mansueto de Castro Serafini Filho será lançado aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, no Espaço Cultural Mário Croza, no dia 27 de setembro, às 18h30. Nessa reta final do programa também temos mais uma dica de lançamento de livro aqui em Caxias do Sul. A propósito disso, o livro Temas de Filosofia, uma coletânea de teorias filosóficas do falecido filósofo caxiense Ger Bornheim. O lançamento que está previsto, o pessoal está acompanhando a nossa tela, 29 de setembro, às 18h, na livraria do Arco da Velha.
Lançamento que será precedido de um bate-papo filosófico com o organizador dessas teorias de Ger Borheim, o professor Gaspar Paz. Então fica mais essa dica de lançamento aqui em Caxias do Sul. De forma breve, eu peço que o senhor se despeça. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade de mais uma vez estar aqui na TV do Legislativo Caxiense e espero que alguém, se não comprar o livro por minha causa, compre pelo prefácio do Simão. Bom, então reforce o convite aí, prefeito Mansueto. Bom, 6h30 aqui no Espaço Mário Crosa, nós teremos um lançamento. Depois, a pedido do prefeito, nós estaremos também na Feira do Livro, dia 1º. Claro, isso aí. Então fica a dica, mais uma vez repetindo, 27 de setembro às 18h30, o lançamento aqui no Espaço Cultural Mário Crosa e depois durante a Feira do Livro, que também está em vias de se iniciar aqui em Caxias do Sul. O livro História das Eleições Municipais de Caxias do Sul, de Mansueto de Castro Serafini Filho, com quem acabamos de conversar e que foi pauta aqui do Café com Letras desta semana. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.